Antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação participar de mais esse podcast e cumprimentar a todos aqueles que nos dão a honra de estarem acompanhando essa nossa conversa, uma conversa informal, mas uma conversa hoje muito especial pelos nossos convidados, Dr. Carlos Alberto Antunes Maciel, advogado, filósofo, professor, historiador, residente na França e no Brasil, ainda não se definiu qual a sua residência oficial, e membro do IASC, e uma pessoa assim que tem um escritor também, tem uma cultura assim bastante elevada e respeitada por suas palestras, não apenas no Brasil, mas em diversos países. Não é? Então seja bem-vindo, Dr. Maciel. Cidadão do mundo, cidadão do mundo. E também uma grande satisfação, não menos brilhante, o Dr. Marcelo Peregrino, advogado na área do direito público e com um forte trabalho também no direito eleitoral. Meu doutor Marcelo é presidente da Comissão Eleitoral do IASC, é diretor de Transparência Eleitoral da CAUESC, presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB e um advogado também com carreira brilhante que tem servido de observador em eleições, mais de 15 eleições por esse mundo afora, né? Sejam bem-vindos. E temos a presença também do presidente do Instituto de Advogados de Santa Catarina, o doutor Gilberto Lopes Teixeira, que muito nos honra com sua presença. Mas eu não posso começar sem os agradecimentos. Agradeço ao doutor Juliano Mandelli, presidente da CAASC, que gentilmente cedeu ao IASC essa oportunidade para levarmos esses podcasts, e hoje também gentilmente cedido pelo doutor Gilberto Lopes Teixeira para a Escola Superior da Advocacia, através do seu núcleo de ética. Ao doutor Mandelli e a toda a diretoria da CAASC, os sinceros agradecimentos. Queria aproveitar também, doutor Ricardo, deixar o nosso registro de admiração, apreço ao doutor Douglas, presidente da Escola Superior de Advocacia, né, e toda a sua diretoria, da qual o senhor tem feito aí um brilhante trabalho na qualidade de diretor do Núcleo de Ética. Aliás, o tema desta tarde. Né? Obrigado. Mas eu também quero agradecer, sinceramente, a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a doutora Cláudia Prudêncio, que não tem palavras para definir a doutora Cláudia Prudêncio, é uma presidente brilhante, uma advogada de uma carreira exitosa e que muito bem tem dirigido a seccional catarinense do Advogados do Brasil. E que fez uma bela de uma conferência, o doutor Peregrino estava lá comigo, mais de 5.200 advogados inscritos, professor Marcelo. É um recorde de atividade da advocacia catarinense, renomados nomes de juristas, palestrantes, inclusive tratando do nosso tema desta tarde, de ética, né? O doutor Peregrino também foi um dos palestrantes. Então, a doutora Cláudia, toda a sua diretoria, mais uma vez fecha um congresso, uma conferência estadual com muito brilhantismo, muita responsabilidade, de maneira que aqui nós rendemos também os nossos cumprimentos a ela. E eu também rendo cumprimentos ao Dr. Douglas Dalmonte, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia, que também vem exercendo um brilhante trabalho, um trabalho muito exitoso, a ele e a toda a diretoria da ESA, a Escola Superior de Advocacia, os cumprimentos. Bom, feito isto, vamos passar então a palavra, gostaria de ouvir os nossos convidados, que se façam um cumprimento inicial e que se apresentem. Façam uma apresentação, naturalmente não como a que eu fiz, mas que digam, por exemplo, o Carlos Alberto Antunes Maciel, nos diga quem é Carlos Antunes Maciel, visto por ele próprio. Doutor Marcelo Peregrino, quem é o doutor Marcelo Peregrino? Quem é Marcelo Peregrino, visto por ele próprio? A palavra está disponível. Então, começo eu também agradecendo, primeiramente, a casa que nos recebe, né, e também, particularmente, dentro da casa que nos recebe, que é o ABSC, a ESA, e, por outro lado, também o IASC, na pessoa aqui dos dois ilustres representantes.
vamos então falar de ética. E para falar de ética, eu começo por citar um encontro que tive com um grande amigo, hoje desaparecido, Eduardo Lourenço, português, considerado talvez o maior intelectual português do século XX. E uma vez nós estávamos juntos numa reunião desse tipo e disseram-lhe: apresente-se. Ele disse: eu não falo de mim. Eu não falo de mim. Isso é um dado para dizer que, para falar de si, a gente tem sempre um certo pudor, né? Mas eu só vou, então, rapidamente dizer que Carlos Alberto Antunes Maciel é natural de Florianópolis, tenho 73 anos de idade, tenho 2 filhas, 3 netos e uma querida esposa. Por outro lado, fiz a minha formação aqui mesmo, em Florianópolis, inicialmente, em curso. Fui colega do Dr. Ricardo nos tempos de Instituto de Educação e depois nos tempos de Faculdade de Direito, e fiz também a minha formação em Letras. E depois, pelos caminhos da vida, fui para a França, onde fiz toda a minha carreira como professor e pesquisador, particularmente. Mas também como período judicial. Então, encerro por aqui essa parte, mas já evocando, não é, uma questão de ética. Eu sou muito republicano na maneira de ver as coisas. Sempre digo que o geral conta mais do que o particular. Passo-lhe a palavra agora. Eu me fiz uma omissão no início. O Dr. Carlos Maciel também é o cônsul honorário do Brasil na França. Também. Dr. Marcelo Pereira. Muito obrigado. Para mim é uma alegria, uma honra estar junto de tanta gente importante, de tanta gente que nós gostamos tanto, tem prestado tanto serviço para o Brasil, em particular para o estado de Santa Catarina. Meu querido amigo, o presidente Gilberto, é um homem que tem aberto as portas do IASC e de todos os lugares em que está presente para a cultura, para o aprimoramento do espírito, e isso é algo que é mérito todo seu e daqueles que o acompanham. O Dr. Ricardo também, uma alegria estar aqui. Veja, o homem que escolhe uma diretoria de ética já fala por si e já apresenta as suas credenciais naturalmente. É o professor Antunes, que aqui está ao meu lado, eu sinto-me, portanto, aluno de todos os senhores. E vou aproveitar a deixa que ele me deu para dizer, de forma não tão ilustrada, mais um provérbio da minha avó, que dizia que elogio em boca própria vitupéria. Então, eu vou cometer o equívoco, até por respeito à memória da minha avó, de falar de mim. Mas eu sou um advogado, sinto-me um advogado, vivo a advocacia, vivo a literatura, sou pai de 2 meninas adoráveis, uma esposa muito paciente, que está comigo há mais de 20 anos, e quero aproveitar aqui a inteligência do professor Antunes para falar um pouco sobre Kant. E quero fazer uma pergunta sobre ética e Kant, não é? Que um autor extremamente difícil, tive uma dificuldade muito grande para ler a Metafísica dos Costumes, e se não estou enganado, Kant traz para o debate da moral e da ética um argumento que não é mais um argumento religioso, não é mais um argumento divino para pautar a conduta do homem. Não é? Diz ele encontrar aí um fundamento racional para a conduta humana por meio de dois postulados que me parecem extremamente importantes. Eu queria ouvir e aprender com os colegas, ver se isso ainda é relevante. O primeiro, que o homem tem um fim em si mesmo, não é? Ele não pode ser utilizado como um meio, não é, Dr. Gilberto? Que infelizmente nós temos visto pessoas se valendo de outras, não é, como se fosse um meio, não é? Esse é um limite da questão ética, de um comportamento desejado do homem. O segundo seria a máxima de que se deve universalizar aquela conduta que está
sobre o julgo, sobre a análise da ética. Eu posso tornar essa conduta universal? E a resposta positiva permite, em princípio, afirmar que essa conduta é ética. Então, professor Antônio, o senhor, com essa sua bagagem, são postulados ainda válidos para a discussão da ética, da moral? Eu gostaria de saber aí a sua opinião como seu aluno que me sinto aqui. Concessões, Santinho. Antes da resposta, em homenagem até ao nosso saudoso confrade César Luiz Pássaro, que sempre alertava para a necessidade dos conceitos se conceituar bem os assuntos que está conversando. Antes dessa resposta, eu gostaria que você me falasse um pouco do conceito de ética, de moral, não é? Que há realmente uma linha muito tênue, né? Até porque também chama ética de filosofia da moral. Isso por si só já demonstra que há um conceito de ambos só percorre uma linha muito tênue. Então, antes da sua resposta, que é muito oportuna e é muito interessante, já demonstra o alto grau da conversa que vai se desenvolver aqui nesse podcast, eu gostaria que, em homenagem ao Dr. César Pássaro, você me falasse um pouco do conceito de ética e de moral. Eu vou bem, para mim, não é? Acho que nós podemos falar de moral como um determinado padrão de costumes, uma ideia de valores gerais de uma determinada sociedade num específico momento histórico. Já a ética, ainda que possa se misturar com o conceito de moral por vezes, eu acho que ela diz mais respeito à reflexão sobre esse conjunto de valores, sobre esse padrão, mais no aspecto individual. Por isso que, quando se fala em código de ética, me parece, professor Antônio, não sei se o senhor concorda, uma certa incoerência, porque a ética ela pressupõe a reflexão sobre uma determinada moral vigente, não é? E aí, digo assim, solto essas provocações, não é, sem muita pretensão de acerto, mas para iniciarmos aí o nosso... Nas palavras de a ética vista como uma espécie de preceitos impostos de fora para dentro, ou como fruto de uma reflexão e, consequentemente, associada, então, neste momento, à razão kantiana, né? Que é o que... e aí volto ao primeiro elemento que mencionou. Eu vejo a ética não como uma constante, efetivamente, mas ela é variável no tempo, assim como a moral. Porque nós não temos, se nós considerarmos que a ética se define como um todo, mas também como um todo mais ou menos especializado, né? Quando nós falamos, aliás, de código de ética, aqui pensando nos advogados, por exemplo, né? Mas também em diferentes outras profissões. Sempre que há um exercício de uma profissão, há uma ética que o sustenta, né? Ou pressupostamente o sustenta, né? Então, isso vale também para as instituições, né? Ele mencionou há pouco o caráter religioso, mas nós podemos mencionar a questão política geral, das nossas instituições, o que é a República. Aí chegamos à problemática dos conceitos, a que o nosso amigo Ricardo Rosa faz alusão. É extremamente importante que a gente tenha em mente esses diferentes conceitos, para que a gente possa, com eles, falar de ética. Lembrando também o nosso querido amigo César Pássaro, que efetivamente nós estamos hoje muito precisando refletir sobre esse conceito. O conceito de ética é fundamental, está na fonte de tudo. Nós precisamos da ética em todos os momentos, né, da nossa vida social. Mas nós precisamos, associado a este conceito, definir também, ou melhor definir, ou melhor voltar a estudar, né, aqueles outros conceitos que são os fundamentos hoje da nossa vida social. Há pouco eu ouvi a palavra democracia, por exemplo. O Dr. Gilberto publicou recentemente um livro que se trata da crise da democracia, por exemplo.
nós dizemos que crise, a palavra crise, entrou no vocabulário político no século XIX, né? E nos vinha da medicina. A crise é passageira, né? Você pode ter uma crise de asma, mas quando ela é dura, já não é mais uma crise, é uma doença, né? Então, por exemplo, a duração do fenômeno é primordial. E quando nós dizemos que nós estamos em crise duradoura, nós temos que, por exemplo, refletir mais profundamente sobre a problemática. Em todos os casos, não há democracia sem uma ética que a sustente, não há uma república sem uma ética que a sustente. E não há um bom exercício da advocacia sem uma ética que a sustente. Esse é o quadro geral. Depois vem a questão da moral, né? E se nós entrarmos para a moral, eu vou lembrar um exemplo que eu li recentemente, e que aparentemente é bastante utilizado por aí. Então, dizia uma pessoa com relação aos honorários advocatícios. Não. Segundo o código tal, a ética da profissão, eu posso cobrar, devo cobrar 20% do valor da causa. Muito bem. Mas moralmente não me sinto a vontade. Eu já não estou no geral, estou nas práticas. Estou no individual. E por quê? Porque esse advogado disse, não, a pessoa vive um momento difícil, né, tem fragilidade social, etc, etc. Consequentemente, eu não vou aplicar 20%, eu vou aplicar 10%, 5%, 2%. Isso é uma ponderação que faz o advogado a partir de um certo número de outros critérios que ele considera naquele momento, que são seus e que não estão no código de ética. Então, esses diferentes aspectos aí, eu acho que norteiam o nosso propósito. Sobre as instituições, a Maquiavel, né, introduziu elementos de reflexão. E sobre a religião, sobre o aspecto religioso, a gente deve voltar a falar. Eu acho que é extremamente importante, já que tudo começa lá, de uma certa maneira. Porque antes do Estado, nós temos a religião. Os 10 mandamentos, será que não seria, de uma certa forma, já um certo número de regras estabelecidas, né? Que a gente poderia mencionar dentro de uma ética, já que ética e vida social nesse caso. Eu queria aproveitar, professor Maciel, esse gancho que o senhor mencionou, para falar para o jovem advogado por que a ética é uma questão importante, não é? E por que há uma ética da advocacia? Porque nós somos unidos e irmanados por determinados valores que, como disse bem o professor Maciel, nos distingue de outras carreiras. Por exemplo, o Ministério Público, a magistratura, por exemplo, ela tem que seguir o valor da independência, da imparcialidade. Isso integra o seu código de ética. Já a advocacia, ela é apaixonada, ela é parcial, ela defende aquele valor da defesa de um determinado indivíduo. Porém, ela não pode ter um conteúdo de mercantilização. E aí, modernamente, nós vemos com as redes sociais uma dificuldade muito grande de atender isso e de explicar para o jovem advogado, por exemplo, não apenas para o jovem advogado. Outro dia eu assisti uma palestra da professora, da doutora Luciana Mortari, lá, minha querida amiga de Jaraguá, em que ela traçava os limites da atuação do advogado na rede social. Ora, isso nada mais é do que a ética do advogado relacionada à atuação na rede social. Então, quando nós falamos de ética, é um termo extremamente contemporâneo. Nós não precisamos falar em Kant, não precisamos... Contemporâneo e necessário. Absolutamente, não é? E é curioso também, professor Marcelo, que veja, cada país vai ter a sua ética própria. Nos Estados Unidos é muito comum, qualquer um que ande por qualquer cidade lá, vê ofertas de advogado em outdoors,
algo que nos assusta até, né? Com índice de acertos, com, enfim, uma série de percentuais, enfim, chamando para a sua contratação. Aqui no Brasil nós não podemos fazer isso, não é? O nosso código de ética, os valores dessa determinada profissão não permitem que seja exposta a carreira dessa forma. Por outro lado, agora vamos comparar com profissões. Um advogado, por exemplo, pode ter uma banda de rock, pode expor a sua vida particular nas redes sociais, mas será que um magistrado pode também exercer essa liberdade de expressão e manifestação com a mesma intensidade que a advocacia? Não é? Penso que não. Então, nós temos visto, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça ser muito rigoroso na atuação dos magistrados que emitem, porventura, opiniões político-partidárias. Não é? Um advogado pode esboçar a sua preferência, não está ali no seu código de ética, no padrão de valores daquela profissão. Mas o magistrado também não. Então, acho que esses exemplos, doutor Gilberto, ajudam também a compreender as dificuldades dos dilemas éticos de todo dia, como diz o professor Maciel. É da cobrança dos honorários, do tratamento com o colega. E aqui eu quero fazer um desabafo, apenas para terminar. Eu tenho visto que muitos colegas, no trato das petições, no dia a dia, vão recorrer, xingam um colega, xingam um magistrado, são desrespeitosos com o membro do Ministério Público. Isso eu acho que nós também estamos perdendo, não é? Esse formalismo. Desrespeitosos com relação à parte. Porque é preciso sempre tratar a parte com um grande respeito. E eu também já vi casos em que me pareceu que o advogado não estava devidamente respeitando a parte, porque a parte de quem ele defende os interesses e, consequentemente, ele tem que respeitar aquela palavra, e ouvir atentamente. E me pareceu, em pelo menos 2 casos recentes, que não era o caso. Enquanto o doutor Marcelo fazia as suas ponderações, me ocorreu 2 pensamentos. O primeiro é que, certa vez, alunos me perguntaram, mas o que é ética, né? E às vezes a gente quer falar de Platão, de Sócrates, mas por vezes falta conteúdo para esses alunos que já vêm com uma deficiência não só de conteúdo, mas também de princípios e valores, e talvez isso invoque nessa situação do desrespeito quanto mais, mas eu diria de uma forma muito simplória que ética é tudo aquilo que você pode fazer, mesmo que alguém não esteja olhando, mas que se viesse a público, doutor Marcelo, não envergonharia seus pais. Então perceba que é uma definição muito simplória que faria uma criança entender o conceito de ética. E aí aqui, respondendo ao questionamento do doutor Ricardo. E em relação aos padrões, que o doutor Peregrino usou o caso dos americanos, eu trago um caso nosso aqui. Eu soube recentemente, lendo aí algum desses prontuários aí, que determinadas tribos na Amazonas, professor Marcelo, ao nascer uma criança, por hipótese, com síndrome de Down, numa aldeia, a mãe pega essa criança e leva para o mato, faz as suas orações, as suas oferendas e deixa a criança ao relento até morrer ou ser comida por algum animal. E toda aquela tribo não a julga, toda aquela tribo entende que é uma tradição. Se nós olharmos com a lente do homem moderno, do homem urbano, a moral com que nós vamos analisar esse fato é reprovável, principalmente com as informações que nós temos hoje. Mas naquela localidade, naquele período temporal, o uso e o costume permite que ela assim o faça, e talvez seja uma prática, doutor Peregrino, que aprendeu com as gerações anteriores, né? E aí o doutor Peregrino falava, a moral é um dado momento, é um dado histórico. Eu penso que é como se nós analisássemos uma fotografia naquele momento, naquele período temporal, para definir a moral, e a ética é como se fosse um pequeno curta-metragem, que você avança
com mais propriedade, você tem a possibilidade de mostrar mais ângulos, mais tomadas. Então, para nossa reflexão nessas ponderações que eu diria que a ética aparece aí como uma espécie de universal limitado, né? Já que a alusão que faz a uma tribo indígena, por exemplo, bem mostra que a nossa pretensão de universalismo atinge rapidamente os seus limites quando nós passamos para outros quadros de civilização, que são igualmente respeitáveis. Nenhuma civilização é superior a outra, né? Já Lévi-Strauss, em 54, quando escreveu o seu célebre livro, né, Raça e História, falava, né? Lévi-Strauss, cabe lembrar, foi um homem que teve uma participação importante aqui no Brasil, né, na fundação da Universidade de São Paulo. Foi professor de São Paulo, primeiro professor da Universidade de São Paulo, em 1935, e é autor de um célebre livro sobre o Brasil, né, Os Estudos Trópicos, e que justamente nós encontramos estudos sobre os nossos indígenas brasileiros. Isso é muito interessante, porque esse debate entre o culturalismo e o universalismo é algo absolutamente contemporâneo, né? Veja, por exemplo, a tentativa de se impor para determinada comunidade valores como a democracia, num regime, por exemplo, de castas da Índia, não é? Foi uma dificuldade que a Inglaterra teve. E no caso dos Yanomami, que o Dr. Gilberto lembrou com muita adequação, ali, veja, há uma tradição naquela comunidade de que cada homem deve ser responsável por si. Então, crianças com problemas, pessoas que não conseguem viver a sua própria vida sem depender de um terceiro, gêmeos, por exemplo, né, são sacrificados. Mas veja, se eu fosse permitir que essa pessoa convivesse naquela específica comunidade, dependesse de outro, eu colocaria em risco a própria existência daquela comunidade. Então é muito difícil fazer um juízo de valor com uma vigência universal para aquele caso específico. É um absoluto, um exemplo muito interessante. E isso vale também, acrescento, com grande importância, a questão da relação do homem ou do elemento da civilização com, por exemplo, a propriedade privada, que é para nós uma coisa que aparece como uma evidência dentro da vida social, mas que para um certo número de grupos humanos não é fundamental, já que a comunidade toda conta mais do que um indivíduo totalmente isoladamente considerado. Então, esses elementos de civilização ou de cultura aparecem dentro daquilo que então eu chamo de universal ilimitado, né? E nós temos que ter a consciência de que aquilo que nós propomos nem sempre está em adequação com as propostas e com a cultura de outros povos, eventualmente. Falamos aqui de democracia. É evidente que nós temos um sério problema com relação a isso. Os países africanos, por exemplo, mas aqui também, tá? Mas os países africanos, por exemplo, têm sérios problemas com relação às fronteiras, por exemplo, né? Por que as fronteiras? Porque as fronteiras resultam de uma situação colonial, né? E muitas vezes o mesmo povo, falando a mesma língua, se encontrou dentro de 3 ou 4 diferentes países, porque 3 ou 4 diferentes países colonizaram aquela área e no momento da distribuição, não é, foram feitos os cortes, né, traçadas as linhas fronteiriças para levar em consideração as pessoas, as línguas, as civilizações que ali existiam. Então isso traz um elemento de reflexão também para nós, porque nós por vezes temos essa pretensão de achar que a nossa proposta é universal, porque é a nossa. Eu já estou sendo estudante, estamos falando justamente agora sobre o indivíduo e a sociedade e tudo mais,
Eu vou então para Maquiavel, que nos falava justamente da ética do indivíduo e da ética do Estado. O que nós poderíamos falar sobre isso? Olha, assim de pronto, é uma coisa muito interessante. Mas veja, o Estado, na sua relação entre outros Estados, ele não pode ser julgado pela moral do homem comum. Não é? São coisas distintas. Um Estado vai à guerra. Um Estado ele é obrigado a proteger, em primeiro lugar, não é, os seus interesses mais imediatos. E eu acho que isso traz uma questão muito interessante para a política moderna, não é? Especialmente no Brasil. E aí eu quero fazer um contraponto a um certo senso comum que, de certa forma, sacrifica a política sob a ótica do homem comum. Eu acho que há um processo no Brasil de uma certa e excessiva demonização da política, fundada exatamente nisso, né? Numa percepção, às vezes idealizada, angelical, de um homem político. Né? Então, hoje, a política no Brasil, a política partidária, ela é excessivamente sancionada, valendo-se muitas vezes desse padrão moral do homem comum, que não pode se aplicar à política. O que eu quero dizer com isso? Não é? No Brasil, em especial, nós temos o maior número de inelegibilidades, provavelmente do mundo, professor Maciel. Nenhum outro país sanciona tanto direitos políticos e permite que o Poder Judiciário apeie e desapeie do poder candidatos, não é, por decisões judiciais, olvidando os votos conferidos por aquele cidadão. E aqui não faço nenhuma ponderação concreta em benefício desse ou daquele candidato. É algo absolutamente apartidário, uma questão muito objetiva. Não é? Quando nós vamos para outros países, não é? As hipóteses de restrição desses direitos fundamentais, elas são extremamente restritas. Cometimento de crime grave, questões de idade, nacionalidade ou condenação, especialmente a Convenção Americana de Direitos Humanos, condenação criminal transitada em julgado. Aqui no Brasil, você pode ser tornado inelegível por questões absolutamente banais, até por exclusão da sua profissão, seja da advocacia, seja da medicina. Por uma infração ético-disciplinar, você fica inelegível por 8 anos. Então, graças a exatamente essa percepção que o doutor Ricardo mencionou, que nós precisamos separar, né, essa moralização da política. Do indivíduo e ética do Estado. Exatamente, isso é absolutamente diferente. É central na obra do É central, e nós não podemos, muitas vezes, não é, pensar que a política é algo puro, é algo angelical. Não, é o mais perto que se chega da guerra. A política é o local em que os homens deflagram as suas paixões, fazem as suas escolhas, enfim, e que o cidadão deposita neste ou naquele as esperanças para o seu futuro. Então, isso não pode ser visto sobre os olhos da moral do homem comum, não é? Porque a ética do Estado é própria. O Estado vai à guerra, por exemplo. Não é? Esse é um exemplo que me parece muito claro. Ao Estado é dado o direito, inclusive, de matar. De matar. O Estado tem o privilégio, o triste privilégio da violência. O monopólio. O monopólio, de forma geral. Max Weber fala bastante e outros. Essa questão é central. E eu lembro também no caso da ética do Spinoza, né? E na ética de Spinoza ele fala muito particularmente das paixões que intervêm nesse quadro. E é evidente que nós estamos dentro de um quadro onde nem sempre a razão kantiana prevalece, né?
efetivamente, aí nós temos a questão das paixões, que dizia o Spinoza que quando o homem se deixa dominar pelas paixões, ele se torna escravo, né? E é mais ou menos isso. Quer dizer, nós encontramos dentro desse campo a que fez referência todos esses ingredientes da nossa vida social e do homem comum, não é? Porque as paixões fazem parte de nós, fazem parte da nossa existência. Nós precisamos delas também, não é? São elementos de vida. Mas tudo isso intervém, é verdade, quando nós temos que abordar essa temática essencial para ver se separamos uma ética do Estado e uma ética do indivíduo. No seu tratado político, também, não só na ética, no seu tratado político, Spinoza também trata, né, fala dessas questões. E são, ao mesmo tempo, sugestões que a gente faz para as pessoas que nos acompanham, para que elas possam justamente buscar essas leituras, né? Já mencionamos, então, aqui alguns autores, e fica essa sugestão para as pessoas que hoje nos acompanham. Aliás, bem lembrado, professor, eu queria trazer números muito atuais, e esses números eu ouvi na nossa conferência da semana passada. O Brasil tem próximo de 1.300.000 advogados. Nós temos hoje, circulando no nosso país, cerca de 130.000 processos ético-disciplinares na OAB. Em Santa Catarina, o que dá quase 10%. Em Santa Catarina, o nosso patamar é cerca de 2,3%, 2,5%, o que representa hoje 1.800 processos ético-disciplinares na OAB catarinense. Há uns 10 anos atrás, eu fiz um artigo sobre erro médico e fazendo um levantamento junto ao Conselho Federal de Medicina da seccional deles aqui em Santa Catarina, nos últimos 50 anos, apenas 5 médicos tinham sido expulsos. E se compararmos com a advocacia, é um número muito mais pungente, muito mais efetivo de expulsões ou reprimendas. O que nos leva a crer que, obviamente, nós temos uma carência desses conceitos de ética e de moral, isso é fato, mas de que a OAB não se torna omissa quando toma conhecimento de uma infração ético-disciplinar de seus pares. Nós temos aqui não só o TED, né, Tribunal de Ética e Disciplina, mas também o Conselho Pleno da Advocacia, que se debruça, obviamente respeitando a ampla defesa, o contraditório, mas se debruça caso a caso. O doutor Peregrino também pode falar um pouco mais disso, porque já foi também conselheiro estadual, mas o rigor e a preocupação de manter em nossos quadros da advocacia catarinense pessoas que preenchem os requisitos mínimos de uma conduta moral, de uma condição proba, né? E eu acho que isso nos torna melhores profissionais e nos deixam atentos de que há uma prerrogativa, mas também há um peso e uma medida para a nossa conduta. Isso é muito importante. Eu acho que a OAB, a presidente Cláudia Prudêncio, a doutora Luciane Mortari, tem feito um esforço muito grande para atuar com rigor, em primeiro lugar, orientando os colegas, não é? Mas também sancionando, porque vale aquela regra, né, professor Maciel? Ou restauração moral ou não comprometemos todos, não é? Isso cria um desacerto no mercado, porque a desonestidade acaba sendo uma vantagem competitiva, não é? O sujeito pode, por exemplo, fazer a captação de clientes nas redes sociais, pode, enfim, romper os limites daquilo que é aceitável. Agora, eu acho que há dois elementos aí, doutor Gilberto, que, primeiro, há uma proletarização da advocacia, né? Nós temos muitos advogados por um mercado menor,
não é? Eu lembro que na década de 70 falava-se em um verdadeiro criação de um mercado acadêmico de reserva para a regulação da mão de obra. Então, livro do Sr. Edmundo Arruda de Júnior, não é, sobre o advogado e o mercado de trabalho. Já nessa época se via, em especial com a reforma Passarinho de 68 e a posterior privatização do ensino superior do curso de Direito, uma abertura para os cursos de Direito de forma absolutamente desordenada. É claro, aí isso faz com que você tenha pessoas, muitas vezes, sem condições, não é? E um mercado também incapaz de absorver essa mão de obra que vai, evidentemente, tornando aí esses limites necessários para a própria sobrevivência da pessoa, a ultrapassagem desses limites. Né? Então, é um problema sério. Agora, por outro lado, qual é o tamanho do mercado que se deve ter? Quem deve regular isso? Será que é a OAB? Será que é o Ministério da Educação? Não é? Essa é uma questão, uma pergunta que eu também me faço. Não é? Será que alguém que, mesmo que formado em Direito, que não venha advogar, será que ele não será um melhor administrador, um homem mais ilustrado? Será que isso também... Não é? Esse é outro dilema, que eu acho que é um dilema muito contemporâneo. Não é? E o que nós vemos hoje é uma situação muito difícil da advocacia, especialmente no estado de Santa Catarina. Não é? Nós vemos aí uma proletarização, um empobrecimento da classe, não é? E sem muita chance de um resultado, de uma resposta. E, claro, há um empobrecimento também das letras, né, eu acho que das disciplinas de humanas, né? O próprio curso de ética que nós tínhamos, a disciplina de ética, deontologia, não subsistem mais. E eu temo, inclusive, e o Dr. Gilberto fez muito bem lembrar, tem que haver essa aproximação entre a ética e a probidade, mas também, efetivamente, cabe lembrar que a formação banalizou-se, de certa maneira, né? Porque houve uma multiplicação. Nós somos aqui, já nós, o doutor Ricardo, eu, os mais antigos, né? O tempo em que nós entramos na Faculdade de Direito, era a única do Estado. A Faculdade de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina era a única do Estado. Era a sapataria do Didico ainda? Não, já não. Não somos. Não. Mas o senhor tem que contar essa história. Não, a sapataria do Didico, para as pessoas que nos ouvem, cabe lembrar, era aquela referência a um local que existia na rua Felipe Schmidt, né, onde inicialmente tinha sido improvisada, porque assim foi, né, quando foi criada a Faculdade de Direito, foi improvisada aquela faculdade. E surgiu essa referência por conta disso, por causa daquele local especificamente onde havia também essa alfaiataria, né? E ficou isso assim na história. Mas aproveito até para lembrar, já que falamos disso, que pouca gente sabe que o Centro Acadêmico 11 de Fevereiro chama-se Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, porque foi no dia 11 de fevereiro de 1932 que foi criada a Faculdade de Direito, né? Então, ela foi criada antes da nossa universidade, bem antes da nossa universidade, né? Ela vai ser integrada depois, quando vai haver a formação da universidade aqui. Esses pontos são importantes. Agora, quando nós falamos de banalização e falamos das letras, eu me permito salientar, e eu já disse isso umas 2 ou 3 vezes a colegas e estudantes da nossa faculdade de Direito, que a gente deve resistir um pouco a essa tentativa de uma tecnicização do exercício.
porque se eu atribuir um espaço maior às referências técnicas ou às práticas de uma técnica que me vai levar a um computador e tirar dali já um documento pronto, talvez esteja eu me afastando, inclusive, daquilo que eu, neste caso, não só como advogado, mas como cliente eventual, espero também do meu advogado, isto é, que ele ouça o meu caso especificamente e não aquilo que um computador qualquer me vai dar como receita pronta. Aí nós corremos um risco, efetivamente, de desumanizar um pouco a profissão e, através disso, talvez proletarizar ainda mais a profissão no futuro próximo. Todas essas questões, no nosso espírito, tenho certeza, o Marcelo também se vinculam a essa ética de que nós falamos hoje. Por quê? Porque se a minha formação não responderam a certos critérios de uma humanização necessária da profissão, e sempre necessária da profissão, eu vou ter, talvez, uma certa tendência para mais facilmente, digamos, me dispersar quando critérios éticos forem sugeridos ou exigidos. Então, é uma situação bastante complicada, mas aí, sem nos afastarmos do tema geral, nós entramos efetivamente na questão também da formação, e antes mencionou os jovens advogados, esses aí já são até os futuros advogados, né? E nós queremos que eles sejam bons, né? Nós queremos que eles sejam bons. E para que eles sejam bons, eles têm que ser éticos. Como premissa. Como premissa. Olha, muito elevado no nível dessa conversa, os nossos convidados, eles me fazem reforçar o agradecimento a todos aqueles que possibilitaram esse nosso podcast. Assim, agradeço este agradecimento ao Dr. Juliano Mandelli, à presidente Cláudia Prudêncio, ao Dr. Douglas Dalmonte, à nossa jornalista Juliana Lima, nossa gratidão, e muito especialmente ao Dr. Carlos Alberto Cruz Maciel, ao Dr. Marcelo Pellegrino e ao Dr. Gilberto Lopes Teixeira. Infelizmente, eu gostaria de prolongar essa conversa, inclusive porque tem um assunto que nós já conversamos diversas vezes, mas não tem tempo agora de conversar aqui mais, mas quem sabe uma outra oportunidade, que é a questão: estamos vivendo o crepúsculo da democracia e da república? Infelizmente, se quiser dar algumas poucas palavras sobre o tema, assim, que é muito provocativo. É um tema, e aliás, o título de um livro de Stéphane Grimaldi, historiador e filósofo francês, publicado recentemente. E o tema é justamente o crepúsculo da democracia. Eu gostaria que nós vivêssemos só uma crise do autogoverno. Mas, por vezes, é verdade que, quando a gente olha o panorama internacional, né? Quando a gente vê as revoluções que se produzem atualmente nos diferentes países, que são as nossas referências principais, né? A gente acaba por ficar um pouco preocupado. Já outros exprimiram preocupações com relação a isso. Todorov exprimiu preocupações com relação a isso, num livro, Os Males da Democracia. Não é? Ele, como grande defensor que foi da democracia, mas que via nela os males também, que digamos, conduziam à sua própria fragilidade, à sua própria fraqueza. Então, nós temos várias referências dessa natureza, vários livros foram publicados, outros ainda recentemente, sobre essas questões, e também no que se refere ao Estado, uma ética do Estado, né? Um livro calhamaçudo, que foi publicado recentemente também, sobre a guerra permanente,
e o lado obscuro das nossas relações internacionais, por exemplo, né? Isso tudo se enquadra dentro do nosso tema geral, que tem essa graça de ser extremamente abrangente, né? O doutor Ricardo bem faz em lembrar aqui que a gente tem que abordar esses temas de forma mais lata, né? Mais abrangente, mas é uma preocupação e, ao mesmo tempo, é verdade que isso pode ser objeto de um próximo encontro também. Queria agradecer a presença dos nossos ilustres convidados e gostaria de fazer uma provocação. Que mensagem aos nossos ouvintes, doutor Marcelo, doutor Maciel, deixariam como um ponto de reflexão para que essa temática que, embora antiga, desde os nossos primórdios aí das civilizações, enfim, que mensagem nós deixaríamos não só às jovens advocacia, mas também à advocacia atual e que hoje é uma advocacia benevolente, mas, acima de tudo, muito eficaz, mas também a velha advocacia que olha para trás e diz como eu tenho saudade do meu tempo. Que mensagem nós deixaríamos para a nossa advocacia catarinense, professores? Bem, eu sou um otimista. Eu acho que a OAB, o Instituto dos Advogados, tão bem presidido pelo Dr. Gilberto, com o apoio do Dr. Ricardo, tem cumprido o seu papel de abrir espaço para discussões como essa. Eu acho que eu saio daqui muito enriquecido e também com essa esperança de que há homens ainda, como o Dr. Gilberto, como o Dr. Ricardo, que se dedicam à abertura de espaços, não é? Como a Ju, a jornalista que está aqui conosco, o presidente Mandela, a presidente Cláudia. Eu acho que nós não podemos perder a esperança. Eu sou muito otimista de que dias melhores virão e que as novas gerações vão superar aí a nossa, né? Obrigado. E eu só posso acrescentar que, no que se refere ao IASC, muito particularmente, foram os dois representantes que hoje aqui estão, né? O doutor Ricardo Rosa e o doutor Gilberto Lopes, que deram uma nova vida a essa instituição tão importante na nossa história comum. Porque lembremos também aqueles que nos ouvem, que eventualmente não sabem, que o IASC precede, né, historicamente, tanto a OAB quanto a Faculdade de Direito antes mencionada. Eu não me digo nunca, como dizer, nem pessimista nem otimista. Eu tento ter uma relação, talvez equivocada, né, com as realidades e me ponho sempre um pouco distante e como observador. E as observações que eu faço só me levam a dizer que, efetivamente, já que é o nosso tema, e é o que a gente pode esperar e propor, particularmente para os jovens, né, que é preciso pautar a vida e o exercício da profissão pela ética. Agradeço, então, de coração ao professor Carlos Alberto Antunes Maciel, mais uma vez também saí enriquecido dos seus ensinamentos, ao doutor Marcelo Pellegrino da mesma forma, cumprimento o presidente do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, reforço os agradecimentos ao doutor Juliano Mandela, a Cláudia Prudêncio, ao doutor Douglas Almonte e a Juliana Lima. A todos o meu muito obrigado e até um próximo podcast. Muito obrigado. Um abraço a todos.